Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Que bom que você veio. Casa cheia hoje, glória a Deus. William, pode colocar os meus slides aí, por gentileza. Tá amarrado. Glória a Deus, gente. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Fire up. Ixi, se vocês estão bem, tá complicado, hein? Vou dar mais uma oportunidade. Vocês estão bem? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, vamos encerrar essa série Fundamentos, as bases da nossa fé, e hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante: disciplinas espirituais. Disciplina espiritual geralmente não vem nada bem quando a palavra disciplina vem junto, porque ter disciplina é algo extremamente difícil. Tudo que gera disciplina em nossa vida, a gente tem algo que nos impede. Se é disciplina, é algo que eu preciso fazer constantemente, e isso nos trava. Trava a vocês, trava a mim também, trava a qualquer pessoa, porque ter disciplina é algo extremamente difícil. Porém, disciplinas espirituais é algo necessário para nós. Quando a gente fala sobre fundamentos, fala sobre aquilo que nós cremos na nossa base. Nós estamos começando o nosso ano, e que Deus colocou no coração do Tiago de a gente ministrar alguns fundamentos. Nós estamos nessa última série, nós vamos falar sobre a importância de nós sermos disciplinados espiritualmente. Funciona? Isso. Quero fazer um exercício com você agora, eu quero que você feche os olhos, todo mundo feche o olho agora. Eu não sei como que você veio essa semana, não sei o que te trouxe até aqui, mas antes da gente falar sobre disciplina espiritual, que é um assunto que não é tão fácil, eu quero que você simplesmente feche o olho, respire fundo, dá aquela respirada fundo assim. E você ainda com o olho fechado, eu quero que você responda a essa pergunta: por que é que você está aqui? Gaste um tempo aí no seu subconsciente e responda para você mesmo. Diga, eu estou aqui, e você diz, por que você está aqui? Isso, pode abrir o olho. Gente, quando a gente fala sobre disciplina, a gente fala que não adianta a gente ter um programa segmentado do que fazer se a gente não sabe por que fazer. O Ian, vocês não devem conhecer o Ian, mas o Ian é meu filho mais velho. E eu não sei o que esse piá viu, mas todo dia ele chega para mim e para a Maressa e fala bem assim: pai, não posso fazer mais nada agora, porque amanhã cedo eu vou acordar para correr. Todo dia, ele tem 5 anos e todo dia ele fala isso: pai, amanhã cedo, quando o sol raiar, eu vou acordar para correr. Mas nós estamos há 0 dias com corridas lá em casa, tanto da parte dele quanto da minha. Só a Maressa que está com o score lá nas alturas. Mas se a gente não sabe o porquê, por que eu vou acordar? A gente pergunta para ele, por que você vai acordar e correr dele? Pai, eu vou correr, mas por quê? Ele não sabe responder. Quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, você fala assim, mas por que eu vou orar? Por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou jejuar? Por quê? Por que eu estou aqui? Todo sábado eu bato carteirinha aqui na igreja e eu não sei por que eu estou aqui. Nós precisamos entender o porquê. O propósito me dá o porquê. A disciplina me dá o nível de comprometimento. A disciplina é algo que vai fazer com que nós possamos mostrar para pessoas, para a sociedade, para quem a gente está comprometido, o nosso nível de entrega. Então, se eu sou muito disciplinado, significa que eu quero entregar muito, e eu estou muito comprometido com aquela causa. Se eu sou pouco disciplinado, significa que eu não tenho tanta atenção por aquela causa.
E pode parecer que ao longo da minha ministração eu vou trazer culpa e condenação no seu coração, porque você vai pensar assim, eu não oro tanto quanto eu deveria, eu não leio a Bíblia tanto quanto eu deveria, eu não busco a Deus tanto quanto eu deveria, mas esse não é o propósito. Sabe qual que é o propósito? Às vezes olhar para você e trazer a resposta. Por que eu faço isso? Talvez você não faça com tanto exímio as suas disciplinas espirituais, porque você não sabe por que ou para quem nós estamos fazendo isso. E gente, vir num sábado à noite, sem um propósito definido na igreja, é algo que todos nós podemos cair. É tão costumeiro nós virmos à igreja, é tão costumeiro nós estarmos num GA, falarmos com os nossos amigos, darmos atenção a eles, sem sabermos o real propósito, que aquilo ali vira meio banal. E ao longo dos anos, as disciplinas espirituais ficaram meio banais. Hoje a gente não vê mais as mulheres do coque. Mulheres, olhem uma para as outras aí. Vocês imaginam que a mulher do seu lado pode ser a mulher do coque? Aquela mulher de oração ungida? Eita glória! Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, olhar para minha esposa e imaginar ela a mulher do coque. Mas a nossa disciplina, o nosso amor, o nosso temor por Deus diminuiu? Às vezes sim, às vezes não, mas os tempos mudaram. Os tempos são outros e a gente precisa entender isso. Realmente as coisas mudaram, nós estamos muito mais rápidos. Quem tem Bíblia de papel, levanta a mão aí. Quem trouxe a Bíblia de papel, levanta a mão aí. As mãos diminuíram, né? Mas não tenha mérito, se você tem a Bíblia de papel e não lê, não vale nada. Mas isso significa que as coisas mudaram. Quem tem a Bíblia no aplicativo não é menos santo do que quem tem uma Bíblia de papel. Nós estamos numa geração muito mais rápida, muito mais versátil, que tem tantas coisas a fazer, e eu julgo dizer que o plano de Satanás para a nossa atualidade é enchermos a nossa agenda de coisas vazias. Coisas que nós chegamos no final do dia e a gente pergunta assim, qual o propósito disso? Cadê o Valmor? Estou uma semana sem o Instagram aqui, quem vem no Summit sabe do que eu estou falando. Gente, a gente ganha 1 hora mesmo, o Valmor estava certo. É um desafio porque eu trabalho com internet, eu trabalho com Instagram, então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer lá no Instagram dos meus clientes, desligar e não olhar mais por aquilo. Então eu tenho que ser duplamente disciplinado, porque eu tenho uma brecha aí, Valmor, que eu preciso não ceder. Mas essas coisas do nosso dia a dia roubam a nossa disciplina. E qual que é o objetivo da série Fundamentos? É fazer com que nós, que estamos caminhando como uma juventude, Fire Up, possamos caminhar numa voz só. Gente, vocês já imaginaram se todos nós, enquanto geração, entendermos o que o céu está proclamando sobre as nossas vidas, no tempo que se chama hoje? A nossa geração vai ser imbatível. Cascavel será imbatível. Mas não porque eu e você somos bons, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos ter o nosso propósito. Então, se eu não estou comprometido com as minhas disciplinas espirituais, pode ser que o meu propósito esteja comprometido. Repita isso comigo. Se eu não estou comprometido com as disciplinas espirituais, pode ser que o meu propósito esteja comprometido. Como 2 palavras podem ter significados diferentes, né? Mas pode me trazer uma água? Nosso propósito pode estar comprometido porque nós não estamos respondendo a Ele da maneira como nós deveríamos responder. Ô Jesus, na igreja nova, dá um passador melhor para o pregador. Cadê o William? William, vou te usar, William. Volta lá para o teu posto. Eu não faço porque sinto, eu faço para sentir. Todo mundo que precisa ter disciplina acha que a disciplina é algo que vem de fora para dentro. Mas eu preciso te dizer que a disciplina é uma porta que só abre por dentro. Não tem como alguém abrir por fora. Ele pode motivar você. E essa motivação
essa motivação vem de fora para dentro, mas é a pessoa falando: ei, vem para fora, ei, vamos orar, ei, vamos ler a Bíblia. É a motivação, mas a disciplina, ela só se abre por dentro. Você abre a porta da disciplina e você caminha dentro do caminho que a disciplina te oferece. E quando eu vou para as disciplinas espirituais, a gente pensa assim: não, quando eu sentir vontade eu vou ler a Bíblia. Meu irmão, você não vai ler a Bíblia nunca, porque nós somos preguiçosos. O diabo não se converteu, então ele não vai falar para você: irmão, tira a ramela do olho e vai ler a Bíblia, vaso. O diabo não vai fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele está tão apagadinho. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, mas o Espírito Santo na nossa vida está tão apagadinho, que ele fala tão baixinho, que a gente não ouve ele. Então a gente não ouve a voz do Espírito Santo, nós somos preguiçosos para agir com disciplina. O diabo não se converteu, o que a gente faz? A gente não faz. Essa é a verdade, a gente não faz. Então eu não faço porque eu estou sentindo alguma coisa, mas eu faço porque eu preciso sentir. Eu preciso ler a Bíblia porque eu preciso saber o que eles viram que eu não estou vendo, o que eles viram que a minha geração não está vendo. Eu preciso orar para saber o que eu preciso fazer ou o que eu preciso deixar de fazer. Eu começo a orar para entender o que Deus tem para trazer para as pessoas na minha rua, no meu bairro, no meu círculo de amigos, na faculdade, na escola, no trabalho, aonde eu vou. Eu preciso orar para isso. Eu preciso jejuar para que as minhas vontades comecem a morrer para mim mesmo e a voz do Espírito comece a trazer direcionamento para as coisas que eu quero para a minha vida. Então eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu preciso sentir algo. O pastor André Fernandes diz algo muito interessante, que ele fala bem assim, que quando nós vivemos o sobrenatural de Deus com tanta constância e com tanta disciplina, esse sobrenatural de Deus passa a ser um novo natural nosso. Olha que maravilha isso. Se eu caminho de uma maneira natural, eu e você caminhamos de uma maneira natural todos os dias na nossa vida, nós sentimos algo que é fácil, é natural. Para mim é difícil fazer dieta, mas para a santa dieta é fácil fazer dieta, é algo natural. Mas para mim viver isso eu preciso me esforçar. Agora, a frase que o André Fernandes fala, ele fala que quando nós vivemos o sobrenatural, pessoas disciplinadas, pessoas que fazem dieta, pessoas que vão na academia, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram, eles destravam algo. Eles destravam algo que é sobre o natural. Eu não caminho mais no âmbito natural, eu caminho algo sobre o natural. Só que pessoas que trabalham em alta performance, por exemplo, o Diego, ou Diogo, que veio ministrar aqui no Summit, é Diogo, né, o nome dele, ou Diego, ele é um atleta, então ele já trabalha de maneira natural o sobrenatural. Para ele correr 4 horas da manhã é algo que não exige tanto esforço para ele. É difícil? Claro que é difícil, ele mesmo confessou que é difícil, mas para ele é menos difícil do que já foi um dia. O que ele está fazendo? Ele está caminhando sobre algo além do natural. O que eu estou convidando vocês, e eu me convido todos os dias em Deus, é nós caminharmos de uma maneira constante e contínua no novo natural de Deus, para que isso possa se tornar algo palpável a nós. Nós não podemos buscar o sobrenatural de Deus apenas num culto. Quem sobreviveria aqui comendo só aos sábados? É muito difícil. Provavelmente nós, ao longo dos anos, teríamos anemia, nossos organismos, nossos órgãos começariam a desfalecer e a gente entraria em óbito, se a gente comesse só aos sábados, ou se a gente tomasse água só aos sábados. E por que que eu leio a Bíblia só aos sábados? Por que que eu oro só aos sábados? Por que que eu jejuo só aos sábados? Não que a gente precise jejuar todos os dias, a gente vai falar sobre isso. Isso é uma mudança de mentalidade que nós precisamos ter. Nós departamentalizamos, e isso é coisa do ser humano, nós departamentalizamos as coisas. Existem as coisas que são naturais e as coisas que são sobrenaturais. Mas você vai conversar com um avivalista, um homem de Deus, e você vai perceber na fala dele que ele já desbloqueou isso. Ele já está vivendo um novo natural.
Passa para mim o slide que eu não estou conseguindo passar aqui. Onde eu invisto o meu tempo revela a minha prioridade. Nós, quando estamos namorando, nós gastamos muito tempo com a nossa namorada. A gente quer estar, tem gente que vem de São Paulo, um troço fantástico, né? Tem gente que viaja estados porque quer revelar a prioridade. Só que quando nós estamos há algum tempo caminhando com Deus, parece que Deus não é mais tanta novidade. A gente já não vê mais Deus como a gente via antes, a gente já tem meio que os trejeitos de Deus, já sabe como encantar Deus. Só que Deus, Ele é um ser que tem muitas facetas, Ele pode nos surpreender todos os dias, a todos os momentos, mas nós insistimos em encaixar Deus numa caixinha. Nós insistimos em enquadrar Deus numa mentalidade, numa racionalidade humana. E nós não priorizamos mais Ele. Quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, nós falamos exatamente isso. Se eu invisto o meu tempo nisso, eu revelo que aquilo é prioridade para mim, que eu me importo. E uma das disciplinas espirituais que nós temos é o nosso devocional. Nós precisamos fazer devocional. Quem tem a prática diária de fazer devocional? Levanta a mão. Nós precisamos criar essa cultura. Mas criar essa cultura como um quesito de regra é bom, porque nem sempre a gente tem o ímpeto sobrenatural em cima de disciplina. Mas nós precisamos dar um passo além. Quando a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre um comportamento. A primeira quebra do comportamento, você não vai se sentir todo aleluiado, eu estou sentindo Deus. Muitas vezes você vai pela disciplina. O meu corpo não quer, eu não quero, mas eu entendo que eu preciso fazer. Mas eu convido vocês, além disso, ser intencional. Todos os dias, quando nós formos ler a Bíblia, ou quando a gente for fazer o nosso conexão diária, nós precisamos saber por que nós estamos lendo aquilo. Deus, o Senhor é capaz de falar comigo nesse devocional? Nós precisamos ter essa intencionalidade. Deus, eu tenho 24 horas do meu dia. Nessas 24 horas do meu dia, eu vou dedicar com intencionalidade 5, 10 minutos, para que eu possa aprender com a Tua palavra. A gente precisa ter essa intencionalidade, a gente precisa ter essa honra. Eu sempre instruo e eu gosto de ter o hábito de honrar a Deus, fazendo o meu devocional na primeira hora da manhã. E gente, eu não sou matutino, eu demoro para pegar no tranco. Enquanto o Theo e a Maressa já acordam dando bom dia e feliz pra caramba, eu acordo e depois de 1 hora, 2 horas, eu estou aberto ao mundo, para dizer oi, tudo bem? Eu gosto dessa minha solitude de manhã, eu gosto desse momento, e eu dedico a esse momento para o meu devocional. Tem dias que a minha semana está tão corrida que eu sei que vai ser só 5 minutos, vai ser só 10 minutos. Mas tem dias que eu leio 3 tipos de devocionais. Eu leio o meu devocional, conexão diária, porque eu preciso saber como que a igreja está caminhando. Não dá para a gente entrar numa roda de amigos e falar, nossa, eu fui tão abençoado com a conexão diária hoje, e a pessoa fala assim, eu não leio. Então a gente precisa estar caminhando dentro da visão da igreja. Nós temos lives aí a respeito do conexão diária, então eu incentivo você a ler o conexão diária, mas eu também honro a Deus com o meu tempo e lendo outras coisas, a própria Bíblia, livros, e a gente vai falar sobre a veracidade da Bíblia. Por que é importante ler além do devocional, além dos devocionais escritos, como conexão diária, lermos a Bíblia? Em Salmos 1, 2 diz bem assim, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sua plena satisfação. Salmos 119, 16 diz bem assim, encontro delícias em seus decretos e não me esqueço das suas palavras. Salmo 119, versículo 97. Amo a sua lei e sobre ela reflito o dia e a noite. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz bem assim, este livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de observar e fazer de acordo com tudo que está escrito nele, porque então se farás próspero o seu caminho e será bem-sucedido. Além de ler a Bíblia e nós termos um devocional aqui
milenar nas nossas mãos, nós temos promessas ricas e vivas para nós. Então não é simplesmente nós lermos um devocional, é nós acessarmos aquilo que Jesus escreveu, que o Espírito Santo ministrou e pessoas escreveram. Então nós precisamos, gente, enquanto juventude, ler a Bíblia. Parece estranho, né? Eu falar para crente ler a Bíblia, mas nós estamos perdendo esse hábito. Pessoas que estão participando de diversos clubes da leitura, e isso é bênção, mas nunca leram a Bíblia inteira. Gente, eu fico escandalizado se eu descubro que tem um crente 10 anos de igreja e não leu. Eu falo bem assim, você tem coragem de comprar um equipamento que você não conhece e nunca leu um manual? Nunca saber para que aquele equipamento funciona? Se você pega um iPhone, ganhei um iPhone, você vai na internet e descobre tudo que aquele iPhone faz. Tudo que é aplicativo, que está no hype, a gente vai lá e descobre, quer usar, usa uma semana, descobre que o aplicativo não presta e desinstala. Mas a Bíblia, que é o nosso manual, que diz de onde nós viemos, para onde nós vamos, a conduta do cristão, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, nós não lemos. Então, outra coisa que eu aconselho vocês, e a nossa igreja tem, o plano de leitura anual. Eu estou fazendo bases e tem um senhor que está aposentado e ele vai terminar o plano de leitura em março. Quando ele falou isso, todo mundo se olhou. Falou, caraca, esse cara é muito disciplinado. E realmente ele é muito disciplinado. Ele tem a agenda dele diária, toda escrita, organizada. O devocional também gera para nós um compromisso. Deus, eu estou comprometido com aquilo que o Senhor quer me ensinar. O devocional mostra para nós o nível de relacionamento. Deus, eu não quero conversar com o Senhor apenas um dia na semana. Eu quero aprender sobre o Senhor, eu quero me deleitar, como a palavra diz. Eu quero crescer, eu quero ser próspero, eu quero ter um relacionamento contigo. Quando a gente fala sobre disciplinas espirituais no âmbito de devocional, nós queremos acessar aquilo que Deus tem para nós através da Bíblia, através de um livro, através de um plano de leitura. Talvez no teu plano de leitura você vai ler uma página, 2, e talvez vai ser só nome, só genealogia. Irmão, fique em paz. Na hora que você terminar todo o contexto, você vai entender. Você vai entender isso. Nós precisamos ter esse desejo pelo devocional. Outra coisa que a gente precisa ter é o hábito de oração. John Wesley, ele fala que Deus não faz nada senão em resposta à oração. Em resposta à oração de quem? A minha e a sua oração. Deus, ele reage àquilo que nós colocamos no nosso coração. Vocês precisam entender algo. Em Jesus, na cruz do Calvário, todas as coisas já foram feitas. Não existe nada que a gente precisa fazer. Todas as coisas já foram feitas. Mas, William, por que eu preciso trabalhar? Por que eu preciso fazer diversas coisas? Porque a gente está vivendo. Mas em Deus, na eternidade, isso é um conceito, todas as coisas já estão feitas. E por que eu oro? Para que através da fé eu acesse. Por que pessoas são curadas se enfermidade não tem cura? Às vezes você olha, o médico fala assim, não, essa enfermidade não tem cura. A pessoa ora, Deus se manifesta e cura. Como que aquela enfermidade foi curada? Na eternidade, aquela enfermidade já estava curada. Como que a gente acessa isso? Através da oração, através da fé. Algumas coisas acontecem, outras coisas não acontecem, mas isso é mistério, não tem como a gente explicar. Mas Deus não faz nada senão em resposta à oração. Oração precisa ser uma prioridade na vida do cristão. Nós precisamos ter, passa para mim, William, nós precisamos ter esse desejo de orarmos a Deus e buscarmos a Ele. Se o William estiver dormindo, peguem ele lá. Ele falou para mim que ia dormir, que não era para eu contar, mas eu vou contar aqui. Quando a gente fala em oração, gente, a gente fala que a gente precisa ter fé para acessar. Porque a oração por oração, ela se torna vazia. Nós precisamos ter fé para acreditar na Bíblia. Acreditar que um ser fez todas as coisas que nós vimos apenas com a fala, gente, a gente precisa crer. A gente precisa crer. Então a base da nossa vida se resume na fé. E quando eu estou orando com Deus, um ser espiritual, eu preciso crer que Ele nos ouve. Por isso que a gente não reza. Por isso que a gente não faz rezas, palavras repetidas sem fundamentos. Nós oramos.
A nossa oração é algo que parte de dentro de nós e toca o Espírito Santo. E a palavra de Deus ainda diz algo mais profundo. Ela diz bem assim: vocês não sabem como orar, por isso o Espírito Santo, ele nos ensina, e ele geme com gemidos inexprimíveis a nosso respeito. Então, além de nós não sabermos como orar, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Então, muitas vezes, quando você está orando, quando eu estou orando, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, e isso vem através da fé. A oração também traz intimidade para nós. Não dá para você que namora, falar com a sua namorada só de vez em quando. Ou você que tem um amigo muito próximo, dizer que ele é muito teu amigo e você fala com ele uma vez a cada 1 ano. Que tipo de intimidade é essa? Ou teu pai e tua mãe e você não se conversa com eles. Que tipo de intimidade que nós temos com os nossos familiares se nós não temos relacionamento? Fé, ela é relacional. Só que a fé também é um ambiente de dependência, onde eu creio que em Deus tudo é possível e eu me sujeito à vontade dEle. Billy Graham fala que ele orava para ter orientação e força. Então a oração também serve como um hábito para nós, para que nós possamos receber a orientação de Deus de como viver a nossa vida. Deus, o que eu devo fazer? Ou o que eu devo não fazer? A gente ora para tomar decisões importantes, com quem a gente vai namorar, com que faculdade a gente vai fazer, se a gente quer um emprego X, Y, Z, para isso a gente é muito bom em oração. Mas você já imaginou nós chegarmos para Deus ou para os nossos pais e falarmos com Ele só na hora que a gente quer pedir? Eu e você muitas vezes se comportamos assim com Deus. Imagine o teu amigo, pense no teu amigo, não precisa ser esse que está ao teu lado. Imagine o teu amigo, toda vez que ele chega para falar com você, ele vai falar: mano, faz um pix para mim de R$5. E daí tem vezes que é tipo, faz um pix de 5.000. A gente faz isso para Deus, né? Ou faz um pix de 10.000. Cara, você faz a primeira vez, faz a segunda, mas vai chegar uma hora que você fala assim, meio assim: cara, você só quer me usar. Toda hora você chega aqui, você só quer pedir, pedir, pedir. Eu não sei como está seu dia, você não perguntou como está aqui no céu, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer na sua vida. Você só quer que eu dê, só quer que eu dê. Gente, vocês às vezes pensam assim: nossa, Deus não falaria isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Chega na presença dele só pedindo as coisas, você acha que ele vai ficar feliz? Esse versículo se cumpre, o Espírito Santo se entristece. Só que o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele fala: ô Piazão, não dá para você chegar aqui todo sábado e pedir para eu dar um sinal para a varoa te olhar, não dá. Temos que mudar algumas coisas, não dá, isso não dá certo. Nós usamos o Espírito Santo e esse ambiente de oração apenas para essas coisas. E Deus quer nos levar como geração, como juventude, a algo mais profundo, algo mais intenso. O Tiago pediu para eu falar uma coisa que é algo que eu penso também, e eu quero reforçar isso. A oração precisa ser a primeira coisa que a gente faz dos nossos dias. Você vai ver a história de grandes avivalistas, tanto os que estão vivos, quanto os que já faleceram, heróis da fé. Digita no Google a lista de heróis da fé. Às vezes você ouve o Tiago, outros pregadores falando sobre o John Wesley, George Miller, Charles Spurgeon, outras pessoas, e você pensa assim: cara, quem é esse cara? Procura sobre ele, você vai ver pessoas que oravam com frequência, que oravam honrando a Deus todos os dias. A primeira coisa dos dias dele era honrar a Deus através da oração. Você vai assistir The Chosen e você vai ver, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele nem saía da cama dele. Às vezes ele dormia no chão, ele só se ajoelhava e ele orava, ele agradecia. E a oração dele é engraçada, né? Que ele fala: Deus, obrigado por ter devolvido a mim o meu espírito. Deve ser alguma oração dos judeus, né? Ali retrata os judeus. Mas o que é puro ali, gente, é que antes dele fazer qualquer coisa, ele orava. A primeira coisa dos dias dele. Nós precisamos criar esse hábito. Deus, eu entrego nas suas mãos o meu dia, a minha vida. Eu não sei o que eu vou viver, mas o Senhor já está no futuro. O Senhor já sabe.
E uma coisa que eu ouvi é muito sério, quando a gente não ora cedo para pedir, a gente ora de tarde, muitas vezes se arrependendo de não ter pedido. Então, Deus, meu carro estragou, por que você não me ajudou? Aí nessa hora você ora, mas de manhã, Deus, me livre de todo mal, não deixe eu entrar em rodas de conversa de pessoas que não vão me levar a nenhum lugar, não deixe eu aceitar propostas, não deixe eu tomar decisões erradas. Nós tomamos milhares de decisões todos os dias, desde olhar para a direita, olhar para a esquerda, coçar a perna, todas essas decisões que nós tomamos no nosso dia influenciam para alguma coisa. Aquilo que você vai ver, aquilo que você vai deixar de ver, aquilo que você ouve, a intensidade sobre aquilo que você ouve. Nós precisamos criar o hábito de honrar a Deus com a nossa oração. Talvez você não tenha o hábito e demore para pegar esse hábito de ler de manhã, mas pelo menos comece orando, comece o teu dia dependendo de Deus, porque Ele está lá, pronto para te ouvir, logo pela manhã. Ele está pronto para te ouvir, te ajudar, te guiar. Muitas vezes você vai receber coisas boas no teu dia que você não receberia se você não tivesse orado. Ah, William, mas estava no futuro, por que eu não recebi? Nós não vivemos uma predestinação. A Bíblia diz que nós somos predestinados à salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o sacrifício dele nos deu o direito de sermos e estarmos salvos, mas eu e você decidimos se nós vamos para lá. Isso se chama livre-arbítrio. Da mesma coisa acontece dos presentes. Eu li para vocês. Eu me deleito, eu encontro delícias nas suas escrituras. No nosso dia existe delícias. Deus está preparando coisas para nós, mas algumas coisas a gente não vai receber porque a gente não pediu. Eu tenho mania, e a Maressa puxa muito meu pé, eu gosto muito de dar as coisas para os meus filhos, seja doce, seja chips, essas coisas, coisas boas, né? Coisas boas, salgadinho, bolacha, essas coisas. E a Maressa me segura. Se eu como, eu dou para eles. Eles não precisam pedir. Eles não precisam. Imagine Deus. Deus distribuindo dons, Deus distribuindo presentes. E Ele olha para você e você fala assim, ah Deus, já que você está distribuindo, eu quero. E Deus fala, não, beleza, já que você orou, eu vou te dar. Assim funciona o reino. Às vezes é um livramento, às vezes é aquela vaga, quem dirige aí, né? Está cheio, o trânsito está lotado e você precisa ir numa clínica e tem lá, pá, uma vaga na frente da clínica. Qual que é a chance disso acontecer? Deus. Essas pequenas coisas, elas mostram que Deus está conosco. Nós precisamos crer nisso. Isso acontece, uma das coisas, através da oração. A oração precisa ser a nossa prioridade, a primícia dos nossos dias. A gente viu lá em Gênesis, o que acontece com um coração que entrega primícias e um coração que não entrega. Gente, se tem uma coisa que é difícil para o ser humano, é entregar primícias, de tudo. De tudo. A primícia do nosso dia, aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor para nós, é difícil. Parece que se a gente não for disciplinado em entregar as nossas primícias, a gente não cria esse hábito. E realmente, para o ser humano é assim. Mas quando Deus olha e fala bem assim, cara, Ele quis me honrar, esse homem, essa mulher quis me honrar com a primícia, Ele percebe que no nosso coração existe um lugar para Deus diferente das outras coisas, diferente das coisas que são comuns na terra. Isso é honra. Isso é honra. Eu estava na barbearia hoje e o menininho estava cortando o cabelo e daí ele pediu pro tio dele para ir embora, porque o tio dele ia demorar mais meia hora e ele precisava sair. Aí ele falou, não, pode ir para casa. O menino foi lá e pediu bênção. Eu falei, caraca, velho, isso é uma coisa que a gente não vê mais. Ele foi lá, pediu bênção para o tio dele e foi. Ele honrou, ele precisava disso. Nos dias de hoje não precisava. Não é mais comum. Eu me lembro de pedir bênção toda vez que eu ia na casa dos meus tios, mas meus filhos não fazem isso, eu não ensinei isso para eles. Já não vivo mais esse tipo de honra, mas eu achei coisa mais linda. Imagine o Espírito Santo olhando para nós e falando, nossa, Ele me honrou com a primícia do dia. Ele me honrou, o Tiago falou sobre dízimos e ofertas, né? No último, acho que no Summit, né? As primícias nossas. Nós precisamos ter
esse hábito, né? Charles Spurgeon diz isso, gente, ó, isso é forte, hein? 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Às vezes você olha para a tua rotina e fala assim, Deus, eu só tenho 10 minutos. Não vou poder fazer uma oração ungida aqui. Aí Deus olha para você e fala, filho, 10 minutos da tua oração nesse dia tão corrido, para mim é precioso, para mim é extremamente valioso. Deus, eu só tenho 5 minutos. Gente, olha que profundo isso, a gente não percebe isso. Deus, eu só tenho 5 minutos. E você vai e entrega 5 minutos. O que você fez? Você entregou tudo. Cara, isso é muito profundo. Você entregou tudo. O cara só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão isso não é nada, mas ele falou, Deus, eu só tenho isso, mas eu te entrego tudo. Ele poderia falar assim, eu vou ficar com 1 para mim, eu te entrego o resto. Jesus ia fazer o milagre de qualquer forma. Porque se ele estava entregando ali, ele estava vendo algo em Jesus que a maioria das pessoas ali não estavam vendo. 5 minutos do seu dia, se você entregar, você vai estar falando para o Espírito Santo, eu te entrego tudo. O que não dá é para você todo dia entregar só 5 minutos. Deus olha para o teu dia e fala, rapaz, ficou 1 hora no videogame, 1 hora no WhatsApp, 1 hora no Instagram e 5 minutos orando. Gente, isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Quando você vai lá no celular e vê quantas horas você gastou. Eu baixei um jogo no meu computador com o meu filho e no final de uma semana a gente tinha jogado não sei quantas horas, mas era absurdamente, eram muitas horas. E eu falei, Deus, eu não orei isso. Eu não orei isso essa hora, eu não li a Bíblia, eu nem sequer fiquei com a minha família esse tempo. Aí eu excluí, falei, não, isso não está sendo bênção para minha casa. Gente, isso é sério, disciplinas espirituais falam sobre a importância que nós damos. E o último, jejum. Nossa carne se cala a tal ponto que nós ouvimos os sussurros do Espírito Santo. Eu comecei falando isso, que muitas vezes a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, né? O Espírito, ele está tão quietinho, tão baixinho, que nós não ouvimos ele. E daí hoje, o Espírito Santo estava falando comigo e ele falou, William, o jejum serve para que nós possamos calar a nossa carne de tal maneira que o Espírito que habita em nós começa a falar e nós conseguimos ouvir até os sussurros dele. O Espírito fala, nós somos um ser de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando a gente fala em línguas, a nossa mente fica infrutífera, mas em espírito a gente fala, então o Espírito fala. O Espírito é quem nos ajuda. O Espírito Santo, ele conversa com quem? Com o nosso espírito. Nessa divisão que nós temos de corpo, alma e espírito, quando nós jejuamos, nós matamos a carne. E o espírito, ele cresce. O espírito está pronto. Nós não aperfeiçoamos o espírito, nós aperfeiçoamos a carne. Deus não veio salvar a carne, Deus veio salvar e levar para ele o espírito. Mas por que nós precisamos convencer a nossa carne? Porque nós somos frutos do primeiro Adão. Nós somos frutos do segundo Adão através de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a prática do jejum faz com que nós matamos as nossas vontades, deixamos os nossos desejos de lado. Nós possamos ouvir o que o Espírito Santo ministra. E muitas vezes na sua vida o Espírito Santo está falando tão baixinho que a única maneira de você ouvir é jejuando. Tá aí uma coisa que eu tive que desbloquear esse ano. Eu tinha muita dificuldade para jejuar, muita. Eu pensava assim, tem mais alguém que tem dificuldade para jejuar aqui ou sou só eu? Ó, quem não levantou aí não deve ter dificuldade, que bênção. Eu tinha muita. Eu ousava dizer que se tivesse que ir para o céu e tivesse que jejuar, eu não ia. Porque jejuar era algo que quando eu pensava amanhã eu estou de jejum, eu já começava a passar mal. Eu já começava a pensar assim, não, cara, eu vou desmaiar, eu tenho hipoglicemia. Eu já pensava, não vou fazer isso porque eu tenho hipoglicemia, eu vou desmaiar. Gente, eu dava todas as desculpas possíveis. Aí o Tiago, no início do ano, ele juntou a liderança e ele falou bem assim,
Eu tenho um compromisso comigo há anos e eu quero estender o meu compromisso a vocês. Todos nós vamos jejuar uma vez por semana, até o final do ano. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ser o único desviado aqui que vou falar que não vou fazer isso. E eu assumi aquele compromisso. E porque eu assumi aquele compromisso, toda semana na minha agenda tem um dia que eu separo para fazer o jejum. E gente, jejum, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Toda vez que eu vou jejuar, eu penso, morra a carne, eu não aguento mais. O que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu continuo fazendo. E depois que eu jejuo eu falo, Deus, você está aqui, né? Passa uma pombinha, Deus, ai Jesus, você está aqui. Começo a ver coisa onde não existe. Eu mando mensagem no grupo de amigos e falo, Piazada, eu estou ouvindo uma música, parece que Jesus está aqui no meu escritório. Porque a gente fica sensível à voz do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Então, enquanto nós estamos sofrendo a dor da disciplina, não é bom. Fala comigo, não é bom. Mesmo que você já esteja caminhando numa performance boa, em disciplina, não é bom. Tem dias que é prazeroso sim, mas em 99 dos outros dias não será bom. Mas depois que você faz, em 100% deles é bom. Isso é incrível. Você está lá com dor na academia, meu Deus, está doendo meu bíceps, minha perna, mas você fala, é uma dor gostosa de sentir. Nós estamos felizes, terminamos a dieta, aí a gente vai se pesar lá, para uns ganharam, para outros perderam. A gente está feliz, a gente está contente. Na minha Bíblia aqui, eu anotei o dia que eu li ela inteira. Deixa eu ver se é essa Bíblia aqui. Exatamente, terminei de ler essa Bíblia inteira, 14/3/2021, às 9h40 da manhã. Gente, quando eu estava lendo a genealogia, eu falei, gente do céu, eu nunca vou usar isso, é igual Bhaskara. Nunca vou usar isso. Mas eu li, mas depois que eu terminei, que eu escrevi isso aqui, a minha alma ficou revigorada. Então, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Depois que eu crio o hábito e eu termino o meu jejum, eu falo, Deus, ainda bem que eu me comprometi. Gente, imagine a nossa geração orando, imagine a nossa geração lendo a Bíblia, fazendo devocional, imagine a nossa geração comprometida em jejuar todas as semanas, como que vai ser os nossos cultos de sábado, como que será os nossos GAs, como que será as nossas vidas seculares lá fora. Quem conhece a igreja Bethel Church? Quem conhece? Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu vou plantar uma semente de seguidores aqui. O Léo vai rir nessa hora, mas eu tenho o hábito de pegar o Street View e ir nos lugares, eu adoro. É verdade, eu adoro fazer isso. E eu já fui no Street View lá na Bethel, já vi como que era Bethel, né? Porque eu quero ir lá, falo, Deus, eu já vou orando por aquilo que eu estou vendo, né? E gente, a Bethel é numa cidade, era tipo Santa Teresa do Oeste, assim. Não tinha nada. Eles construíram uma igreja, a igreja virou um complexo, cresceram no ambiente musical e construiu-se uma cidade ao redor da igreja. E toda vez que eu olho para Bethel, eu penso assim, nós podemos mudar a sociedade através daquilo que nós carregamos. Nós podemos criar um ecossistema. Cascavel caminha de uma maneira, mas a partir do momento em que nós nos posicionamos, todo o ecossistema nosso é capaz de mudar. Cascavel pode ser outra cidade totalmente diferente, dependendo da resposta daquilo que você carrega. Não é sobre aquilo que você carrega, porque lembre, todas as coisas estão feitas na eternidade. É sobre a resposta naquilo que você carrega. O amor é aquilo que o amor faz. Não adianta você dizer, eu só amo, mas você não faz. João 15 diz que vocês não me amam, porque vocês não dão fruto. Você é bom, mas você não serve. Quem não serve, não serve. Nós somos e seremos conhecidos pelos frutos que nós damos, pela resposta que nós damos. Quando nós estamos falando sobre fundamentos, não é a liderança da igreja, não é a liderança do Fire, que está convidando vocês a viver algo novo. Nós só estamos respondendo aquilo que o céu tem falado para nós. William,
Tiago, pastor, Valmor, existe uma expectativa no meu coração e eu quero derramar sobre o Fire, quero derramar sobre o UP. E a gente vem e entrega mensagens como essa, o Tiago faz mensagens, estudos, planejamentos do nosso ano, mas a resposta quem dá sou eu e você. Talvez você pode ter tido culpa ou condenação no teu coração porque você pensa assim, eu não oro tanto, eu não leio tanto, eu não faço jejum. Meu irmão, eu era igual a você. Eu posso dizer para você, eu estou há 2 anos aqui, eu vivi uma transformação na minha vida, da água para o vinho. E eu já estou cuidando de jovens há mais de 10 anos. Então isso para mim era uma realidade. Se você perguntasse para mim em 10 anos da minha vida, onde eu estava num sábado à noite, em 90% das vezes eu estava dentro de uma igreja. Só que o que eu vivo aqui dentro da nossa igreja é algo que é inacreditável. Nós precisamos levar isso que nós vivemos aqui dentro para Cascavel. E só existe uma forma de a gente levar aquilo que nós temos vivido aqui dentro como igreja, quando nós estamos sendo preparados e moldados por Deus. E como que eu sou preparado e moldado por Deus, William? Quando eu me volto para disciplinas espirituais. Quando eu leio a Bíblia e o ferro afia o ferro. Quando eu oro e Deus me diz a direção. Quando eu oro e Deus me diz o que eu devo fazer. Quando eu oro e Deus diz o que eu não devo fazer. Quando eu leio a Bíblia lá em Tiago, e lá em Tiago está escrito que eu tenho que confessar os meus pecados para que eu possa ser sarado. E eu começo a confessar os meus pecados para os meus discipuladores, para os meus amigos. Mas isso vem através da Bíblia, do Espírito Santo, quando eu começo a jejuar e eu entendo, Deus não é mais a respeito de mim, é a respeito do que o Senhor quer fazer em mim. Filho, filha, você não consegue abandonar pecado de estimação? Eu vou te dar um segredo: jejum e oração. Homens como Charles Spurgeon, John Wesley, que eu disse aqui nessa ministração, Jesus Cristo, os apóstolos, eles sofriam na carne a mesma coisa que eu e você sofremos todos os dias, mas eles tinham um compromisso e não uma desculpa. Eu estou fazendo bases, e eu falei, Deus, eu quero parar com a minha desculpa em algumas áreas da minha vida, e o base está servindo para eu organizar essas coisas. E quando vocês ouviram eu falando que eu saí das redes sociais por um tempo, não foi para que eu tivesse mais tempo, foi porque eu falei, Deus, eu quero gastar um tempo da minha vida olhando para mim, olhando para as necessidades que existem no meu corpo, na minha saúde, na minha casa, no meu psicológico, e eu quero colocar a casa em ordem, porque eu não posso oferecer para os outros algo que eu não tenho. Deus o livre, um irmão falar para mim, eu quero tirar um tempo com você, vamos correr no lago? Meu Deus, eu não aguento, não dá para eu correr no lago com você, não dá para eu caminhar, senão nós vamos ter que parar na metade do lago, eu vou estar lá, desfalecido, não dá. Deus nos chama para um novo comportamento, e um novo comportamento requer uma nova resposta, e eu pergunto para vocês, algo hoje, nós vemos pessoas que se batizam, pessoas que estão caminhando no seu primeiro amor, elas querem fazer, elas querem ir, elas se envolvem em todos os ministérios, eu quero servir em tudo que é ministério que existe, eu quero falar de Jesus em tudo que é lugar, eu falo de Jesus no Instagram, eu falo de Jesus na escola, eu escrevo cartas no ministério de cartas, tudo que eu posso fazer para compartilhar aquilo que eu vivi, eu quero fazer. Só que quando nós perdemos essa chama do primeiro amor, nós damos desculpas. Eu não escrevo mais carta porque minha letra não é boa e eu não sou muito bom em escrita. Eu não sirvo mais no ministério porque eu me decepcionei com a liderança da igreja. Eu não oro mais porque se não for para orar 10 minutos eu não oro, Deus não aceita qualquer coisa. Tem gente que fala isso. Eu não jejuo porque eu tenho hipoglicemia e eu vou passar mal se eu jejuar. Fique em paz, irmão, se você vai passar mal, não jejue, tá? Não vamos fazer contraindicação médica aqui. Mas nós somos muito bons em dar desculpas para aquilo que nós devemos fazer. Mas o irmão que tem algumas limitações para outras coisas, ele é muito bom. Vara à noite jogando
Counter-Strike, falando com as amigas. Na minha época, não sei se hoje em dia faz, mas na nossa época a gente fazia frag. A gente passava tipo 2 dias na lan house jogando Counter-Strike. Para isso era muito bom. Agora fazer uma vigília, orar, essas coisas a gente não quer. E é lógico que a gente nunca vai querer, porque a Bíblia diz que nós lutamos contra principados e potestades. A nossa carne não quer fazer isso. Ela prefere o prazer, ela prefere o lazer. Gente, é maravilhoso. Um dia vocês vão ter essa oportunidade de todo sábado olhar a quantidade de jovens que tem aqui. Vocês poderiam estar em todos os lugares e vocês optaram por estar aqui. Isso é maravilhoso. Se a gente quer ser humano, a gente fica feliz, imagine Deus. Deus está nos levando a um passo a mais. O que eu convido vocês a orarem junto comigo agora, é falando: Deus, assim como o Senhor já depositou esse primeiro amor em mim, traz de volta isso. Eu não quero fazer uma disciplina por obrigação, eu não quero ter que orar 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas por dia por obrigação. Eu não quero fazer um jejum uma vez por semana por obrigação. Eu não quero chegar no 36º, falei certo? Dia do ano e terminar o nosso devocional por obrigação. Eu não quero chegar no final do clube da leitura e ter lido 12 livros por obrigação. Eu não quero escrever na capa da minha Bíblia que eu terminei de ler ela inteira por obrigação. Eu não quero cantar por obrigação. Eu não quero vir aos sábados por obrigação. Eu não quero te amar por obrigação. Eu quero que o Senhor coloque em mim a chama do primeiro amor. Se você sentiu que você precisa reavivar essa chama do primeiro amor, eu quero que você ore junto comigo. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Se você olha para as disciplinas como eu olhava e falava: Deus, é muito difícil orar. Deus, é muito difícil tirar um tempo para ler a Bíblia. Deus, é muito difícil jejuar. Eu preciso de ajuda. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Deus tem colocado pessoas ao meu lado para me ajudar em oração, em jejum, em leitura da palavra, em devocionais. Deus tem ministrado o Espírito Santo na minha vida. E essa mensagem não é para trazer culpa nem condenação. Ela é para trazer para nós uma esperança de nós vivermos um sobrenatural em Deus. E para que esse sobrenatural se torne o nosso novo natural. Nós precisamos caminhar sobre isso. Eu falei para vocês e fiz uma dinâmica no começo e é a mesma que eu quero encerrar. Eu quero que você feche os olhos, respire fundo e depois de tudo isso que eu disse, você responda a essa pergunta: por que é que você está aqui? William, eu não sei por que eu estou aqui. Eu ainda não entendi o meu propósito. Eu não sei porque eu estou aqui, eu ainda não entendi. William, eu sinto realmente que o meu propósito está comprometido. Responda para você, por que você está aqui? Por que você veio nesse sábado à noite? Por que você largou a sua família? Por que você largou os rolês de sábado à noite? O que tem atraído? O que você tem visto que tem atraído você até esse lugar? O que você tem visto, qual que é o propósito que arde no teu coração para você ter o desejo de ler a Bíblia, de orar, de interceder? Eu pergunto mais uma vez, por que é que você está aqui? Por que eu estou aqui? Se a resposta sua não for para ser uma resposta do céu, para ser uma resposta de Deus, para se chegar mais próximo a Deus, porque dele, por ele, para ele, eu sinto em te dizer, você tem sérios problemas. Você não consegue enxergar a Deus como você deveria. E é para essas pessoas que eu quero orar. Eu queria que todo mundo se colocasse em pé, e se você sentiu e quer que eu ore por você, eu queria que você viesse aqui na frente. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção, eu quero poder orar por você, eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida.
Gente, as mesmas lutas que vocês vivem, eu vivo também. É um desafio diário, disciplina. Mas o meu coração está voltado em crescer com Deus. E Ele se aperfeiçoa em nós a todo momento. Você que não veio aqui, eu queria que você levantasse as suas mãos, e enquanto eles estiverem louvando e eu estiver orando por essas pessoas, que você orasse por elas. Ore para que Deus coloque pessoas sobre a vida deles, para que eles possam crescer em intimidade. Ore para que Deus desperte eles no momento certo para orar. Ore para que Deus afaste as más companhias, os maus pensamentos. Ore para que Deus tire da vida deles a preguiça, as distrações da vida. Interceda como alguém que intercede por um amigo. Interceda como alguém que entendeu o propósito dos céus, para que nós possamos crescer junto com os nossos irmãos. Amém?